Oi, gente. Tô só colocando um tema aqui, tá? BBBs. Olá, tudo bem com vocês? Ó, cadê o que eu coloquei aqui, que eu quero salvar aqui pra vocês entenderem do que será essa live? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Deixar o pessoal ir entrando. Hoje a nossa live ela é especial para as mamães de bebês até 3 meses. Para as mamães ali, né, daqueles bebês RN. Essa live ela vai acontecer porque eu fiz uma postagem e aí teve algumas mães de bebês RN que me perguntaram e que aí eu falei, olha, né, vamos fazer uma live sobre isso. Na verdade eu falei que eu ia fazer uma postagem. Aí resolvi que primeiro ia fazer a live, tá? Então, quem tá aqui ou então conhece alguém que tem um bebê ali pequenininho até 3 meses, fala, olha, vai lá, assiste a live dela, corre, vai pra ontem, vamos começar? Já estamos no nosso horário, já é 10h32, a live será bem assim específica. Vamos pensar o que acontece? Ganhamos nosso nenê, tá lá no nosso colo e a gente tá ali sem saber o que esperar, né? E hoje a gente tem muita informação. E eu acho que o que é gostoso de a gente ter muita informação é que a gente... Nossa, eu tô pálida, eu acho que preciso pôr um filtro. Eu acho que o que é gostoso da gente ter muita informação é a gente poder ir traçando um caminho, mas ao mesmo tempo eu percebo que a gente tem muita informação com a expectativa desajustada. Então a primeira coisa que a gente precisa saber quando o bebê nasce é que tá todo mundo se reorganizando nas novas funções. Mesmo a mãe que não é de primeira viagem, ela tá agora sendo mãe do segundo filho, do terceiro, do quarto. E aquela mãe que era mãe, mas que ainda não tinha um bebê no colo, agora tá entendendo o que é a maternidade com um bebezinho no colo. Então ela está se reorganizando. Junto com isso, tem essa mãe entendendo que antes ela tinha uma expectativa sobre tudo, agora ela tem a prática, ela tem um bebê ali e ela precisa ir colocando ordem nas coisas. E isso gera muita, às vezes, frustração, né, pra mãe. Porque a gente tem uma expectativa de que as coisas vão ser de um jeito e não necessariamente essas coisas elas acontecem daquela maneira, tá? E hormonalmente essa mãe, ela tá muito maluca, né? Porque ela acabou de sair ali do momento da gestação, onde os hormônios estão lindos e aí de repente ela tá ali naquela queda hormonal muito grande e isso impacta, é aquele momento que a gente fica meio maluca junto com o excesso de cansaço. Tem o pai que tá ali sem saber direito o que faz, como agir, né? Ele acabou de se tornar pai e tá entrando nesse universo. E tem a criança que tá entendendo que saiu da barriga, que tá num lugar fora, num lugar frio, num lugar que ela sente um desconforto de vontade de soltar pum, de fome, ela precisa chorar, ela tá entendendo tudo isso fora do mundo. Então é um momento muito complexo que a gente precisa ter esse olhar, tá? O ajuste de expectativa com relação ao sono do bebê RN, a gente precisa entender que o bebê ele nasce e ele nem entende que nasceu. Tem aquele período da estrogestação, que é aquele período ali até o 3º mês, que a gente fala que teoricamente o bebê teria que estar dentro da barriga. Ele só não está dentro da barriga da mãe porque não cabe mais, né? Mas ele é muito imaturo, ainda está tudo muito desorganizado na vida dele. Olha só, ele não produz melatonina ainda, o que significa que ele nem sabe o que é dia e o que é noite, né? Então o ritmo que rege o corpinho dele é aquele ritmo ultracircadiano. Então às vezes a criança vai dormir horas durante o dia e vai à noite ficar acordada. Fica na live se isso está acontecendo aí na sua casa, fica aqui que eu vou explicar, tá? Como é que a gente evita isso. Então, a gente precisa ter esse olhar, entender e ajustar essa expectativa, porque tem uma questão de amadurecimento fisiológico, neurológico ali desse bebê, tá? É um bebê que tem um estômago assim, ó, deste tamanho, então assim, tudo que ele mama, seja peito ou seja mamadeira, digere muito rápido, né?
Então, e ele tá aprendendo a mamar. Se estiver no peito, ele tá aprendendo a fazer a sucção. A gente tá aprendendo a entender os sinais da criança. Então, é tudo ainda muito imaturo, tá? O ponto que eu falo, que a gente precisa entender desde sempre para que as coisas sejam mais claras e tragam ordem, pra mim, tá? É anotar as coisas. Ah, mas um dia não coincide com o outro. Eu não tenho essa expectativa. Se você está anotando com a ideia de que um dia coincida com o outro nos 3 primeiros meses, tá enganado. Se alguém te falou isso, tá errado. Você está anotando para que você possa ir entendendo melhor os sinais de sono do seu filho e que você entenda que, tipo, sei lá, 20 minutos, há 1 hora atrás, o que aconteceu, se ele mamou, se ele não mamou, porque se você não anotar, a gente entra num excesso de cansaço tão grande que você não sabe, você simplesmente não sabe. Se a criança mamou, se não mamou, você não sabe o motivo pelo qual essa criança está chorando. Então a anotação pra mim, ela traz leveza. Ah, mas eu vou anotar desde a Rene. Pedro, eu anotei desde o dia que ele saiu do hospital. Porque aí eu entendi assim, ele mamou. Então eu me sentia tranquila, porque dali ele podia ficar, 2 horas sem mamar. Mas ele não poderia passar de 3 horas, né? Se ele passasse de 3 horas, eu abordaria ele, eu acordaria ele, porque no dia, desde que o bebê nasce, eu não deixo passar de um intervalo de 3 horas sem mamar. Ah, mas isso nunca acontece. Isso acontece com muitas casas. Às vezes o bebê tem uma noite super difícil, mama 400 vezes na noite. Isso é trocar o dia pela noite. Escuta, entende isso que eu tô te falando? O bebê tem um dia super difícil, o bebê mama 1000 vezes na noite, e aí ele sei lá, 7 horas da manhã ele dorme, e aí ele engata até meio-dia. E aí você tá exausta, né? E aí o que você faz? Você deixa. Você fala, nossa, olha que beleza, descansei um pouco. Só que isso não mostra pra criança, não começa a organizar a criança. Então a orientação que eu dou é assim, desde que o bebê nasce, no dia eu não deixo passar de um intervalo de 3 horas. Se preciso for, eu borrifo água no bumbum, eu tiro a roupa, mas ele vai mamar no intervalo de no máximo 3 horas. Porque tem muitas casas que eu acompanho de bebês assim pequenininhos que trocam o dia pela noite porque fazem um intervalo de jejum muito grande durante o dia. Ah, mas está dormindo na sala, não interessa se está dormindo na sala no claro. O fato não é esse que muda. O que muda é o tempo em jejum. O que vai trazer uma ordem pro dia é não deixar passar disso. Tá, Fernanda, mas eu tenho aquele bebê que fica colado no peito o dia inteiro, a cada meia hora quer mamar. E aí eu preciso olhar também para isso. Eu preciso entender o que tem por trás. Como tá essa amamentação? Como tá tanto a produção de leite, quanto a quantidade de xixi que essa criança faz, quanto o ganho de peso dessa criança, quanto tá no peito e é uma mamada efetiva, porque claro, o bebê recém-nascido, gente, vai ter aquela sucção não nutritiva, mas uma coisa é em alguns momentos a criança tem a sucção não nutritiva, outra coisa é o dia inteiro a criança tá com a boca no peito, o dia inteiro, né? Muitas vezes, a cada 40 minutos, a cada 1 hora, se isso tá acontecendo, tem alguma coisa desorganizada. Ou essa pega não tá correta, ou a produção de leite não tá tão legal. E aí assim, o bebê às vezes tem uma necessidade muito grande de sucção, né? E aí a gente precisa avaliar isso, né? Precisa olhar para isso. Então essas informações de ajuste de expectativa para essa idade, ela traz clareza. E uma outra coisa que eu gosto de falar para mãe de um bebê RN, para mãe de um bebê até 3 meses, é que sinal de sono é sutil e que a gente precisa estar assim, atenta. Por isso que a gente anota, por isso que a gente sabe. Então, por exemplo, um bebê de, sei lá, 1 mês, ele vai ficar 1 hora, 1 hora e meia no máximo acordado, ele vai precisar dormir, ele já vai precisar descansar. Se você tem essa informação anotada, quando vai chegando perto desse tempo, você vai olhando o teu filho e aí você vai cruzar. Quais são os sinais que um bebê de 1 mês dá de sono? A sobrancelhinha começa a ficar vermelhinha, ele começa a ficar irritadinho, nada mais tá bom no posicionamento que ele tá, fica com aquele olhar assim meio vidradinho, e aí é importante que a gente diminua os estímulos. Tem criança que se desconecta independente do ambiente que está,
Mas tem criança que precisa de uma diminuição de estímulo para conseguir se entregar para o sono. Pensa que dentro da barriga não tinha estímulo e muitas vezes a gente não se atenta a isso. E a gente precisa entender também que quando a criança tem esse desconforto, porque o sono ele é um desconforto, vem o choro. E aí a gente fica louca, né? Mãe de RN, mãe de primeira viagem principalmente, você pensa assim, cara, minha filha tá chorando, tem algo errado. Gente, choro faz parte do sono, então eu preciso ir entendendo assim, ó, esse bebê mamou, ele tá bem alimentado? Faz quanto tempo que ele mamou? Será que o que está acontecendo ali não é sono? Será que se eu trouxer essa criança pro colo, eu vou pegar aqui minha boneca, peraí. Será que se eu trouxer essa criança aqui pro meu colo e eu aconchegar essa criança, ela não vai conseguir nos entregar pro sono? O que a gente tende a fazer é assim, ó, a gente põe a criança no colo, a criança chora, a gente põe a criança aqui, aí a gente vira a criança, aí a gente sacode a criança, aí a gente sai com a criança do quarto, a gente entra com a criança no quarto, a gente sacode mais um pouco. Você entende que pra dormir eu preciso passar calma. A primeira coisa que eu falo pra essa mãe de um bebê RN é respira. Lembra que não é você que tem que sanar o choro do sofrimento, você não tem que cessar, você não tem que separar, você só tem que estar ali, você só tem que confortar e conseguir olhar de uma forma como se você estivesse fora da situação, entendendo qual é o motivo que está trazendo o choro. Será que meu filho está com fome? Porque ele pode estar com fome, ele pode precisar mamar naquele momento, está tudo certo se ele estiver precisando mamar. Ou ele pode estar com a fralda muito cheia, ou com calor. Então, quando eu consigo respirar, eu consigo cair em mim, eu consigo pensar de uma forma racional. Eu sei, presta atenção, eu sei que é muito difícil pedir isso para uma mãe de um bebê pequenininho, principalmente para mãe de primeira viagem. Cara, é insano, eu tô te falando isso enquanto mãe. Eu lembro que quando a Diana chorava no meu colo, eu tinha vontade de sair correndo, jogar lá pra cima e só voltar a hora que ela parar de chorar. Porque me gerava uma ansiedade muito grande. Eu ficava com o trapézio todo tenso. E aí a gente entra naquela coisa de fuga, de fazer qualquer coisa, de cada hora fazer uma coisa. E aí quando eu olho pra criança, eu não tô conseguindo passar calmaria pra ela, né? Então é muito importante que a gente consiga, nesse momento, com a criança no colo, faz uma pausa, respira. Lembra que você é a mãe, que tá tudo certo, que a gente tem ali anotado, que hora que mamou, quanto mamou, se a mamada foi ok, que a gente tem anotado que tá fazendo bastante xixi, que teve uma troca de fralda, a gente vai pôr a mão no peito, pôr a mão nas costas, vai sentir se essa criança não tá com calor. E a gente vai entender às vezes que faz 1 hora que essa criança tá acordada e que pode ser que essa criança esteja com sono. E aí a gente vai pôr essa criança pra dormir. Quando a gente consegue fazer essa pausa de respirar e de realmente olhar para a situação, a gente consegue agir de uma forma assertiva. Quando a gente sai desgovernada, querendo silenciar o choro, a gente faz qualquer coisa, sabe? E aí o ponto é assim, ó, pensa que a gente precisa reproduzir a calmaria para que a criança se entregue. E o que traz para essa criança ali, até 3 meses, calmaria, é tudo que remete à lembrança do útero da mãe, que é o apertadinho. Então, o colo solto não funciona para essa idade. Nessa idade, a criança tem reflexo de Moro. Se você deixar esse colo solto, a criança vai ter reflexo no teu colo. Então, você tem que dar um colo aqui, ó, apertadinho. Eu amo casulinho nessa faixa etária, enrolar ali no solo. Tem muitas crianças que, sim, são muito beneficiadas por isso, porque remete à lembrança do útero materno. Mas como é que eu vou fazer no futuro para tirar? Gente, o futuro é o futuro. Essa criança vai estar mais madura, neurologicamente esse reflexo de Moro já vai estar mais integrado. Aí é um outro momento, aí a gente vai retirar aos poucos. Mas nesse momento o charutinho ele ajuda muito no reflexo. Então eu super oriento. Então a gente vai dar, ou vai colocar no charutinho, ou vai colocar nesse colo bem apertadinho. A gente vai ligar o ruído branco, porque remete também à lembrança do útero materno. E a gente vai dar um leve, escuta isso, leve balançar. Aqui, ó, não é isso aqui com a criança. Existe uma síndrome do bebê sacudido, porque no desespero de silenciar, você fala assim, ai, que bizarro, você acha? Eu acho, tenho certeza, eu não só acho como eu tenho certeza. Tem gente que balança assim, ó, a criança, e isso tem uma síndrome, porque o cérebro está solto dentro da caixa craniana. Então, pelo amor de Deus, o máximo que você vai ofertar de balanço pro teu filho é isso aqui, ó. E aí você vai entender que essa criança precisa, e aos poucos, até ela se acalmando,
que ninguém, presta atenção nisso, que ninguém morre de chorar, que ela tá no seu colo, que ela tá no colo da pessoa que mais ama ela. Calma, 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 calma. Vai sentindo, faz 5, 10 minutos que eu tô ali, esse choro ele não parou. Eu acho que, mas não é momento de amamentar. Cara, esse bebê é super pequenininho. De repente ele não mamou bem na última mamada. Ou, de fato, assim, você tá achando que, principalmente se for peito, às vezes a criança ficou ali no peito, mas não teve uma sucção nutritiva. Ok. Como última forma de acolhimento, eu trago essa criança ali pro peito. Porque de fato ela pode estar com fome ou mesmo uma necessidade de sucção. Mas é a última coisa que eu vou ofertar. Porque o que eu vejo na grande maior parte das casas dessa faixa etária é que a mãe não tira a criança do peito. Aí essa criança, ela tem disquesia. Por quê? Porque ela tá com leite até aqui. Aí essa criança, ela tem refluxo. Por quê? Porque ela tá com leite até aqui. A gente vai socando leite pra dentro da criança. Como se qualquer choro fosse fome. E não vai ser. Às vezes essa criança só precisa do teu colo calmo. Acontece que sim, às vezes ela vai demorar um pouco pra se acalmar. Diferente do peito, que ela enche a boca. É igual a gente quando a gente come, né? Você para de falar, não é? A criança para de chorar. Mas às vezes a necessidade não é essa. Às vezes eu pioro. E eu tô falando isso porque eu com a Diana foi o que eu fiz. Desde a RN, ela chorava e eu não sabia que podia ser uma fralda, eu não sabia que podia ser calor, eu não sabia que podia ser cansaço. O que eu fazia era colocar ela no peito. E aí ela mamava loucamente muito. E aí ela tinha muita cólica, porque ela mamava muito. Mas eu nunca enxerguei isso, porque eu sempre estava pondo ela no peito como forma de resolução. Então ela não sabia, por exemplo, que ela podia ser acolhida no meu colo. Porque quando eu punha no meu colo, ela chorava, eu já achava que o tempo que eu tinha tentado, que era tipo 1 minuto, não era suficiente. E aí eu entrava numa loucura de calar o choro dela, uma paranoica. E aí já enfiava o peito na boca dela. Então tudo bem a gente ofertar o peito em alguns momentos para acolher a criança, eu acho que, sabe, isso faz parte. Mas não ser a única, exclusiva forma de acalmar as crianças. Porque isso a longo prazo não funciona. E nem a curto prazo não funciona, porque é uma criança que vai ter uma quantidade de leite para digerir muito grande, que vai gerar um desconforto para ela. Então essa livre demanda, ela é importante, mas a gente precisa entender o que é livre demanda. É a criança mamar quando tem fome, e não ela mamar quando ela tá com uma coceira no dedo, entendeu? E a gente acaba fazendo isso, porque a gente não consegue olhar para o choro de uma forma tranquila e entender que eu posso respirar e eu posso olhar nas minhas anotações sobre o que já aconteceu ali no dia, para que eu possa agir, para que eu possa entender que muitas vezes, se essa criança mamou há 20 minutos, o que essa criança tem, na verdade, às vezes é sono e não é fome, né? Então, é importante que a gente tenha clareza com relação a isso. Uma outra coisa, e aí essa técnica que todo mundo ensina ali do 5S, que é enrolar ela no o corpinho, dar um leve balanço, ligar o ruído branco, essa mãe respirando com calma e com presença, de fato estando ali, é um ponto muito importante, porque eu acho que isso eu gosto de falar, mas não é para gerar culpa, e sim consciência. Isso não é só pro RN, tá? Quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou muito acelerada, meus filhos sentem. E a gente fica todo mundo reativo. Uma criança pequenininha, se estiver nesse colo e essa mãe nessa aceleração, nesse medo, essa criança não vai conseguir sentir confiança. Então eu preciso, quando eu tô com meu filho no colo, respirar e me conectar de fato com ele. Entender que poxa, eu sou a pessoa que mais amo ele, eu sou a pessoa que estou observando ele e eu estou conseguindo aos poucos entender que chorar não é porque tem algo errado, é porque ele está com uma necessidade e que não necessariamente é fome, mas que pode ser sono ou pode ser calor. E eu só vou conseguir validar isso, sabe, observando o meu filho com calma e não saindo disparada de uma forma desgovernada igual um carro louco, sabe? Uma coisa que eu sempre falo ali pro bebê, pra mãe do bebê pequenininho é crie rituais, desde sempre. Então crie sempre antes do sono da noite um banho relaxante. E veja se esse banho é relaxante nesse momento, porque tem criança que chora loucamente no banho, que não vale o banho ali naquele momento, não agora. E aí você troca e tá tudo bem, isso é importante, tá? Criar rituais assim pra sonecas, sabe? Um ambiente de sono tranquilo, um ambiente de sono limpo, sem cheiro das coisas, um ambiente de sono sem 400 coisas penduradas para que chame a atenção da criança.
um ambiente de sono sem luzes que piscam, né? Porque é a luz do roteador, a luz do ar-condicionado. A gente precisa cuidar desse ambiente, né? Ter esse olhar para isso, tá? Uma coisa que eu sempre falo também pra mãe de bebê pequenininho, né? Além de não ter medo do choro, além de anotar as coisas que eu falo, cara, anota, só anota, tá? Entenda que a anotação não vai vir pra trazer previsibilidade um dia exatamente como o outro, isso não vai acontecer. Existe uma imaturidade muito grande, existe um bebê que às vezes tem cólica, que às vezes tem desconfortos que vão impactar no sono e tá tudo bem, mas essa anotação vai trazer ordem no sentido assim, eu não permito que esse bebê fique um intervalo maior durante o dia do que 3 horas, independente que ele esteja dormindo, eu vou acordar para mamar. É assim que eu sinalizo pro meu filho que é dia. Eu trazendo essa anotação, eu sei quanto tempo mais ou menos essa criança mamou e eu sei se essa criança mamou de uma forma efetiva, porque eu vou anotar isso. Não dá pra gente contar no momento que a gente tá tão cansada, no momento que a gente tá se ressignificando como mulher, assim, a gente não é mais a mesma, né? A gente agora é mãe. E para algumas mulheres isso é muito leve, muito tranquilo, e para outras mulheres isso dói, porque assim, é um momento que a gente perde um domínio ali da nossa vida e tá tudo bem, né? Mas isso dói, isso é cansativo às vezes. Se você não tiver essa anotação, não dá pra gente ficar achando, tentando lembrar, porque isso traz uma canseira mental e emocional ainda maior. Essa anotação, então, ela é pra trazer leveza pra vocês, tá? Então eu sempre oriento isso. E aí eu digo sempre assim também, olha, quando a gente vai transferir a criança, a gente transfere pé, bumbum, por último a cabecinha, porque senão a gente estimula o reflexo de Moro, a gente usa o charutinho, a gente entende que o sono do bebê recém-nascido, ele vai ter interrupções e ele é por uma questão, essas interrupções ela é por uma questão de sobrevivência. O bebê ainda precisa mamar à noite, ele é muito pequenininho. A gente não troca a fralda nem do RN durante a noite, só troca se de fato tiver feito um cocô que vier até na nuca, senão a gente honra a noite, a gente não conversa com a criança à noite, desde pequenininho. Ah, mas ele tá acordado. Ok, mas eu preciso ir sinalizando pra ele que é noite, que a gente não conversa, que a gente não acende luz. A gente só vai intervir, a gente só vai agir com a criança durante a noite se a criança chorar. Ah, mas ele resmunga demais. O sono não é quieto. O sono do RN, ele é um sono com muito barulhinho. Eu não vou fazer nada, eu só vou fazer qualquer tipo de intervenção se tiver choro, né? Então, são coisas que quando a gente tem essa informação e a gente entende e a gente ajusta a expectativa do sono do RN, fica leve, porque eu percebo que muito do peso que acontece é porque a gente espera aquilo instagramável, né? Aquela rotina perfeita que nunca vai desandar, ou que, nossa, um bebê que já sempre só tem noites boas. E aí, né? E aí começa a ser frustrante e a gente se perde no rolê. Sabe uma coisa que eu falei pra uma mãe hoje que eu tô atendendo, que faz muito sentido pra mim? Desenvolvimento não é linear. O que tem que ser linear é a nossa resposta. Então, por exemplo, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou responder? Ah, primeiro eu acolho no berço, passo a mão sobre ele, depois eu trago pro colo, depois eu posso dar um leve balanço, mas eu não vou muito além disso. Agora, o que eu vejo das mães, né, de bebês pequenos, cara, é mãe pulando na bola de pilates, é mãe indo pra rede, é mãe, sabe, às vezes, porque você está conectada completamente com o choro da criança, tentando resolver o choro, e muitas vezes o que essa criança precisa é de um colo, com calma, que ela vai se acalmar. Tá alimentada, tá trocada, é sono, tá no colo, acalma. Isso vai passar, a criança vai se acalmar. Então é importante que a gente consiga, se não ter a calma, pelo menos buscar a calma. Isso faz muita diferença. Então a lição que eu sempre dou pra mãe de bebê RN é anote as coisas. Porque assim, ó, depois de um mês, você vai começar a entender que os horários vão coincidir. E aí a gente vai organizando as coisas. Um horário aproximado para começar o dia, um horário aproximado para finalizar o dia. A gente entende que é um bebê que fica 1 hora e meia acordado e tem sono, e eu vou colocar para dormir. E que os sinais de sono do meu filho é aquela sobrancelha vermelha, começa a puxar a orelhinha. Eu já vou criando um ritual de colocar para dormir na sonequinha. Eu tento organizar a mamada do meu filho sempre quando ele acorda e não quando ele vai dormir, porque a mamada é sempre muito mais efetiva quando isso acontece.
Eu entendo que para dormir preciso parar o corpo, posso enrolar no charutinho, ligar o ruído branco e entender que ele aos poucos vai se entregar para o sono. Então, quando a gente ajusta essa expectativa, mas e a autonomia nessa faixa etária? Gente, o que não pode ter nessa faixa etária, presta atenção, é uma loucura de só dormir de um jeito, só dorme ficando na bola de pilates. Pronto, eu vou ter um problema, não tá legal, não tá certo. Só dorme fazendo sucção louca no peito ou na mamadeira, sendo que mamou há 15 minutos atrás, né? Agora, o que a gente entende? Que a gente vai variando as formas. Se em algum momento dormiu mamando, RM, tá tudo certo, né? Mas na próxima eu vou colocar pra dormir no meu colo. Se tá tranquilo, vai dormir no meu colo mais parado. Se tá chorando, vai dormir no meu colo assim, ó, dando uma ninadinha. Lembrando que pra dormir precisa parar o corpo. Então não adianta você ficar trocando a criança de posição. Lembra que você tá ali, você tá com ela. Se tá tranquila, eu vou colocar no berço. Por que não pôr no berço? Eu coloco no berço. Começou a chorar, eu tento ninar dentro do próprio berço, eu pego no colo de novo. Então, a autonomia nessa faixa etária, eu acho que a gente começa a construir ela quando a gente organiza esse dia, quando a gente entende que a gente não cria uma única forma e vários estímulos para essa criança conseguir relaxar, a gente só está ali, né, cada vez com menos estímulo, e a gente oportuniza o berço. Tem que dormir no berço com um mês. Cara, mesmo que durma no berço com um mês, o bebê ainda não está maduro o suficiente para emendar o ciclo de sono depois sozinho, em alguns momentos. E ele ainda vai precisar mamar. Então, não precisa dessa loucura nesse momento. O que precisa é oportunizar, é pôr a criança ali, é expor a criança a isso, coisa que eu não vejo fazendo, porque a gente entra numa loucura de sanar o choro da criança e aí a gente se perde nesse personagem, tá? Eu acho que esse é um movimento muito importante e não é um movimento fácil, é um movimento muito difícil, tá? É um movimento que a gente tem que ir fazendo, fico feliz, tá? Que a live tá sendo preciosa, que a live tá acalmando o teu coração, não te deixando mais louca, porque o que eu vejo na internet é as pessoas deixando as mães mais loucas ainda do que a gente acostuma ser. Eu não sou a pessoa, tá? O meu perfil não é de tá tudo certo, quando tiver com 3 anos vai dormir, 5 anos vai dormir. Não, eu não acho isso, tá? Eu não sou esse perfil, tá? Eu sou o perfil da rotina, eu sou o perfil da regra, eu sou essa pessoa. Só que eu penso que não cabe nessa idade. O que cabe nessa idade é trazer essa organização e conseguir ter essa calma em olhar para o que está acontecendo, tá? Isso pra mim faz muito sentido. Isso já é muito difícil. E aí eu falei, pra essa mãe que eu tô atendendo, eu falei assim pra ela, traga a linearidade da forma que você vai responder o seu filho. Ele tá protestando. Tá, primeiro eu vou tentar acolher ele no berço, depois eu vou trazer ele pro colo, parado, depois eu vou dar um leve balanço. E se depois eu olhei no relógio, 5, 10 minutos, não passou, aí então eu vou aumentar, porque de fato, ou dar uma madeira, porque de fato pode ser fome. Então a gente precisa desmistificar o que as pessoas falam, né? Tirar assim de que, poxa, nossa, teu filho tem 1 mês e ainda não tá dormindo a noite inteira. Nossa, o meu com 3 meses já dormia a noite inteira. Para, gente, para, isso é mentira. Tem criança que precisa mamar até a introdução alimentar. Tá tudo certo. Só que conduza bons hábitos, coloca isso em prática, tá? Eu acho que as informações que eu passei aqui nessa live, eu acho que talvez elas pareçam extremamente óbvias, mas elas não são. Elas são muito difíceis de serem colocadas na prática. Muito difíceis mesmo, tá? Falando pra vocês quanto mãe. Oportunize, né? Olhe, eu acho que assim, um grande movimento que eu fiz na minha maternidade é olhar para o choro dos meus filhos, entendendo que eu não tenho que calar. Eu tenho que conseguir estar ao lado, me mantendo tranquila para poder entender a necessidade que tem por trás. É isso. E você não vai entender quando a criança tem 1 mês. Você acabou de conhecer teu filho, é óbvio que você não vai entender. Você está conhecendo, você está, né, entendendo essa nova função ali. Mas, quando você se propõe a observar, vai ficando cada vez mais claro as coisas. Agora, quando eu não observo e saio agindo de uma forma maluca, desgovernada, né, fica mais distante ainda. Era isso que eu queria passar aqui pra vocês. Espero que eu tenha acalmado um pouco o coração de vocês, tá? Quem precisar de ajuda. Eu tenho atendimento já para essa faixa etária, tá? Eu tenho a consulta única, eu tenho uma consulta com 7 dias de acompanhamento, e tem família que já resolve por 30, 60 ou 180 dias. Se precisarem, me chama no WhatsApp, eu explico certinho como funciona. Não quero a consultoria. Assista
assista, veja os meus vídeos no feed, tá? Porque tem muito vídeo ali, tem muita coisa que você pode colocar em prática e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua casa, tá bom? Uma dúvida, as sonecas ao longo do dia precisam ser em um ambiente escuro? Olha, é uma dúvida interessante e pertinente. Nessa faixa etária, ele não diferencia o dia da noite, tá? Só que tem criança que tem um sono mais sensível desde que nasce. E o fato de conseguir levar para um ambiente escuro e ajustado tende a facilitar o sono, tá? O que eu sempre falo quando eu faço atendimento é assim, pegue 2 sonecas, pelo menos. Pô, vamos abrir um parênteses. Se você colocou ali a soneca no escuro e fez total diferença, é isso, vai ter que fazer no escuro porque isso ajuda teu filho, ponto. Agora, não faz muita diferença, eu faria 2 sonecas no escuro. E eu vou explicar pra vocês por que eu faria, pra ir criando um ritual desde pequenininho, pra que futuramente, a hora que você entre no quarto, escureça o ambiente, coloca a criança pra dormir, não seja um motivo de tiro, porrada e bomba. E só não vai ser um motivo se você colocar isso como rotina desde pequenininho, tá? Então, se não faz diferença, você pode fazer isso. Você vai notar que em algum momento vai começar a fazer diferença, porque a criança vai ficar muito ligada no ambiente que está em volta. Tem alguns RNs que ainda não ficam e que flui bem, mas ainda assim eu indico pelo menos 2 para se criar um ritual. Bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Estou gostando muito de fazer essas lives curtinhas assim pela manhã. Vou tentar fazer algumas à tarde. Vou colocando lá no grupo do WhatsApp. Quem não tiver no grupo, entra, porque lá eu sempre vou mandando informação, tá bom? Beijo grande, tá?